analisamos expressões contemporâneas do antissemitismo, é comum notarmos que, se por um lado há pessoas que veem o antissemitismo em tudo, de outro, há quem minimize ou ignore mesmo quando está escancarado. Sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro, estudo os conflitos de desintegração da antiga República da Iugoslávia, e esse é o Eu Conheço, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Hatzir, do Psicanálise, Cultura Judaica e Sociedade Israelense. Essa polarização de interpretações revela a complexidade do antissemitismo contemporâneo, que se manifesta de forma sutil e nem sempre facilmente identificável, que dificulta, inclusive, o seu combate. Para falar sobre o tema, a gente convidou o Daniel Dweck, que já esteve aqui várias vezes com a gente, né? Ele é cientista, mestre em letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes da USP e assessor do IB. Dani, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar mais uma vez o convite. E vamos aí, vamos conversar. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês. Perfeito. Então, Daniel, para começar, queria que, né, a partir da tua análise, né, que você dissesse como que você caracteriza o que seria esse antissemitismo contemporâneo, talvez até também trazer um pouco mais para o nosso contexto, né, o que seria um antissemitismo brasileiro, né, que é um pouco mais da nossa realidade, mas pensando nessas manifestações do contemporâneo, né, quais são as expressões, novas formas, né, aí, do antissemitismo na atualidade, e sobretudo também considerando que a gente vive em tempos em que discursos de ódio se propagam muito facilmente na internet, né, acaba sendo usado como ferramenta também para propagar discursos, ideologias de ódio. Queria que você começasse por aí. Olha, eu acho que se a gente pensar no antissemitismo, particularmente hoje, a partir desse viés temporal que você está propondo, dá para a gente imaginar uma cena ilustrativa que traduz um pouco do que eu acho que é a grande questão que nos afeta. Imagina, por exemplo, que uma sinagoga amanheça pichada com uma suástica, uma coisa que eventualmente acontece, inclusive aqui no Brasil. Hoje, quando a gente vê a suástica, não está claro o que exatamente que isso está querendo dizer. Se fosse muitos anos atrás, a gente não ia ter muita dúvida de que um grupo nazista, neonazista, de extrema-direita, estaria por meio dessa pichação promovendo o nazismo em detrimento ali da existência judaica representada pela sinagoga. Hoje, uma suástica no muro de uma sinagoga pode ser também outra coisa. Pode ser a acusação de que aquela sinagoga, ou judeus ali representados, encarnariam uma espécie de nazismo. Né? Como se a suástica, nesse sentido, fosse uma acusação, não a promoção de uma determinada ideologia nazista, mas a acusação de que os judeus, esses sim, são os nazistas. É muito comum em algumas manifestações que a suástica seja equiparada, por exemplo, à estrela de Davi ou outros símbolos judaicos, e nesse sentido usada para imputar uma determinada acusação, principalmente se a suástica ela vem acompanhada de outros signos, de slogans, de, por exemplo, uma frase Palestina livre. A gente teve essa situação recente, né? Uma suástica com Palestina livre. Daí que a gente está, acho, vivendo um momento em que os significantes e os significados eles vão se movimentando, vão estabelecendo relações que nem sempre são aquelas historicamente constituídas, e que a gente tem que se aproximar para entender o que é que elas estão querendo dizer. Talvez o pulo do gato dessa história toda é que mesmo quando os judeus são acusados, por exemplo, de serem os novos nazistas, né, segunda hipótese aí da cena que a gente está imaginando, aquele que acusa, ao lançar mão de um símbolo como a suástica para imputar essa acusação, de certa forma está se comportando também como um nazista. E são esses papéis bagunçados que hoje acho que ocupam um pouco o debate público e faz com que seja difícil interpretar até o que está acontecendo quando a gente se depara com esses episódios que às vezes, como vocês disseram, são classificados como antissemitismo ou percebidos assim, às vezes não. E, Daniel, é muito comum, principalmente nesse espaço, né, das redes, da internet, como a gente está discutindo aqui, que judeus e judias sofram
uma espécie de, entre aspas, gaslighting, né? Quando apontam manifestações de antissemitismo. A gente tem alguns casos aí, né? O próprio que a gente vai tratar mais para frente aqui, o próprio caso do Elon Musk, ou até mesmo que aí vem de um setor da extrema-direita, ou essa generalização, né, de que todo judeu é responsável pelas ações do Estado de Israel, e aí já entra nesse lugar de não lealdade ao Brasil, de que tem algum interesse do lobby ali, judaico-sionista, né? Então a gente vê nesses dois espectros políticos esses discursos, né? E aí tem um ponto que é importante dentro dessa narrativa, que é toda essa subjetividade na interpretação dos discursos antissemitas que pode levar a uma banalização. A gente vê isso também em outras formas de preconceito, né? E isso também, pensando aqui, pode dificultar tanto a responsabilização dos autores desses discursos de ódio, e também, no caso mais importante, que é a proteção das vítimas, de quem sofre, né? Então, perfeito. Agora, essa tendência daqueles que não são afetados por uma determinada forma de discriminação, de desqualificar essa forma de discriminação, ela é comum a vários grupos. Tá cheio de branco dizendo para negro que determinada prática de racismo, no fundo, não é racismo. Está cheio de homens dizendo para mulheres que determinadas práticas de machismo não são machistas. E é a mesma coisa com os judeus, onde muitas vezes não judeus dizem para judeus que denunciam práticas antissemitas que não se trata, na verdade, de antissemitismo. Talvez o que surpreenda, no caso dos judeus, é que aqueles que normalmente dizem que antissemitismo não é antissemitismo, muitas vezes estão na esquerda do espectro político. São progressistas, pessoas mais sensíveis às várias formas de discriminação. Justamente aquelas que denunciam machismo, racismo, mas não percebem quando há uma denúncia de antissemitismo. O antissemitismo parece haver com o antissemitismo sempre um pé atrás. Saiu recentemente uma matéria na Folha onde a manchete falava sobre uma denúncia de suposto antissemitismo. E eu achei muito interessante essa construção, achei ela reveladora. Como assim uma denúncia de suposto antissemitismo? Porque se é uma denúncia, já se pressupõe que deve ser investigado. Ou então, se é suposto, a gente poderia falar há um caso de suposto antissemitismo ou uma denúncia de antissemitismo. Uma denúncia de suposto antissemitismo me pareceu, na verdade, mostrar que a pessoa que estava relatando isso, jornalista, o jornal, estava com o pé atrás, estava querendo atenuar, inclusive, a própria denúncia. E quando a gente lia o resto da matéria, tudo aquilo que estava sendo descrito, de fato eram denúncias graves. Mas, ao longo do texto, era reiterada essa ideia de a denúncia do suposto, né? Eu acho que a gente podia até pensar um pouco isso como categoria. Agora, se isso é verdade, por outro lado, também é verdade que o antissemitismo ele é instrumentalizado. E ele tem servido por parte, principalmente de setores conservadores da comunidade judaica e mesmo de setores sionistas não judaicos para calar críticas contra o Estado de Israel, principalmente isso, mas também até para defender a existência de racismo contra branco, se vocês quiserem saber. Isso é essencial, acho que você focar nesse assunto mesmo, porque e é importante a gente falar sobre isso, porque isso acontece quando a gente fala isso é instrumentalizado, né? A gente não pensa também na polaridade dentro da própria comunidade, como que essas dinâmicas acontecem, né? E é justamente aqui o mote, né? Inclusive do tema que o Daniel trouxe, assim, né? Como sugestão, né? Que é justamente quando a gente analisa essas expressões, né? Contemporâneas de antissemitismo, rola essa dinâmica, né? De por um lado tem quem não veja em nada, né? E por outro
como a gente introduziu aqui, está em tudo, né? E aí a coisa vai ser instrumentalizada para o viés, assim, conforme a conveniência. E isso acontece, inclusive, no interior da comunidade judaica. Mas você sabe, Amanda, que durante um certo tempo eu achava que era um pouco assim, que as pessoas se dividiam entre aquelas que não viam antissemitismo em nada e aquelas que viam antissemitismo em tudo. Mais recentemente, o que eu tenho pensado é que não é disso que se trata. Existem pessoas que veem antissemitismo onde não há e pessoas que veem antissemitismo onde não há. E pessoas que não veem antissemitismo onde há e pessoas que não veem antissemitismo onde há. Parece um pouco confuso, mas o que eu estou querendo dizer é que, dependendo da posição que você ocupa socialmente ou no espectro político, você valida determinadas formas de expressão como antissemitas, mesmo não sendo, ignorando aquelas que eventualmente são. E se você está no outro polo, você faz a mesma coisa, só que ao contrário. E é por isso também que quando a gente está diante de situações como essa do Musk, aqueles que normalmente veriam antissemitismo em tudo, se eu estou entendendo aquilo que você está colocando, então setores mais conservadores da comunidade judaica, por exemplo, estou entendendo que são esses que veem antissemitismo em tudo, nesse caso não vem. E é por isso que eu acho que, mais do que a divisão daqueles que vêm, daqueles que não vêm, hoje o que a gente tem são pessoas que levam primeiro em conta o lugar da onde o acusado de antissemitismo vem, lugar político e ideológico que ele ocupa, e só depois se de fato ele está sendo ou não antissemita. É como se essa aliança político-ideológica prevalecesse sobre a manifestação de antissemitismo. Daí que a gente tem visto, muitas vezes, instituições da comunidade judaica que normalmente denunciam o antissemitismo serem as primeiras a sair em defesa daqueles que estão sendo acusados de antissemitismo por outros judeus, e às vezes até por não-judeus. A gente viu isso várias vezes acontecer, principalmente quando pessoas da direita eram acusadas de antissemitismo. Mas o mesmo acontece no caso da esquerda. A aliança política-ideológica, ela prevalece em relação à própria possibilidade de existência de antissemitismo na conduta de um ou de outro. Você tocou num ponto aqui, Daniel, que eu acho que a Amanda trouxe no roteiro, acho que até pela relação da Amanda com a psicanálise, que esse lugar da subjetividade. E aí, até trazendo um pouco da minha experiência pessoal, como uma pessoa que transita nos dois lugares, né, de negro, de judeus, e nesse ponto do exemplo do racismo que você colocou, que eu vejo que tem uma similaridade, que algumas pessoas só enxergam o antissemitismo se for isso, né, se um cara atentar contra um judeu na rua ou pichar uma sinagoga com a suástica. E no campo do racismo contra as pessoas negras, só enxerga que é um racismo quando o jogador de futebol é chamado de macaco no estádio de futebol. Mas, por exemplo, quando tem um vereador ou uma vereadora que quer aprovar uma lei proibindo o funk em uma cidade ou proibindo o artista periférico, e aí e aí o movimento negro, por exemplo, vai denunciar que isso é racismo, que impacta as pessoas negras, que impacta as periferias, que impacta a violência policial, o extermínio contra as pessoas negras, aí essas pessoas falam, não, mas não é racismo isso daí, a gente quer proibir um estilo musical, então acaba não enxergando a subjetividade dessas coisas. Eu acho que assim como no antissemitismo, os dois espectros se encontram. Caso de um vereador negro aqui de São Paulo, que eu discordo totalmente, 100%, assim, é um cara que eu não tenho nenhum alinhamento político, mas normalmente quando a esquerda vai fazer alguma crítica a esse vereador, nunca parte de um ponto de uma discussão intelectual, do campo ideológico, é sempre o capitão do mato, é sempre a coisa de traidor da raça, de traidor da classe, como se essa pessoa não tivesse capacidade intelectual de tirar as próprias conclusões e decidir se alinhar a esse movimento, né? E aí, quando a gente vai denunciar isso,
tanto setores conservadores quanto setores progressistas só conseguem visualizar o racismo e o antissemitismo através de uma certa caracterização de uma opressão direta, né? Só que esse campo da subjetividade nos dois lugares, eles atuam e a forma que as estruturas são dadas. E aí, entrando nesse exemplo do Musk, né, como a gente trouxe aqui algumas vezes, dessa ambiguidade que, na posse do Trump, o Musk fez um gesto, dito por muitos como fascista, que é a minha opinião pessoal, o João Torquato não é do IB, para mim foi uma saudação nazista, dado ao histórico que ele tem de alinhamento com esses setores, mas que gerou grande comoção e discussões na internet, né? E aí teve aquela passação de pano, foi, não foi, queria tocar no coração, queria não sei o quê. E aí, na última semana, o Musk se encontra com Benjamin Netanyahu, que alarmou os judeus norte-americanos. E o Netanyahu diz que Musk é amigo de Israel, mas parece não considerar a proximidade do bilionário com visões de extrema-direita e o seu respaldo com um grupo que tem associações com ideologias fascistas, né? Então, de que forma, aí pergunta longa e complexa, essa associação e a subjetividade desse lugar, né, que aí entra no apito de cachorro, de tudo isso, acaba alimentando por debaixo dos panos discurso antissemita, discursos racistas, machistas, LGBTfóbicos, e como que a gente consegue trazer para a superfície isso, né? Essa questão da subjetividade, ela é muito interessante porque, historicamente, os judeus possuíam uma identificação com outros grupos oprimidos das sociedades nas quais eles viviam. Pegando aí principalmente inícios do século XX, lutas pelos direitos civis, pela consolidação das democracias nos estados ocidentais, havia uma aliança quase natural, por exemplo, entre negros, judeus, direitos das mulheres, e não por outra razão, os judeus de fato se aliaram. Nos Estados Unidos, talvez a realidade seja mais conhecida, mas há exemplos em outros países do mundo também. A ideia, naquele momento, é que a discriminação ela tinha uma mesma origem. O ódio racial ele surgia de uma ideia de superioridade e inferioridade que era imputada, era reivindicada por uns e imputada a outros. Daí que você lutar contra o racismo era também lutar contra o antissemitismo. Você lutar contra o machismo era lutar contra o antissemitismo. Essas lutas, elas caminhavam juntas, elas não podiam ser pensadas de forma separada. Foi só meados para finais dos anos 60, anos 70, que se começou a pensar no antissemitismo a partir de uma outra chave, e até se cunhou essa expressão, o novo antissemitismo. Dois integrantes da ADL, da Anti-Defamation League, nos Estados Unidos, escreveram um livro precisamente com esse nome, O Novo Antissemitismo, onde eles diziam que o antissemitismo, na verdade, era ambidestro. Ele não estava localizado ali nos setores conservadores, eugênicos, e sim também nos setores progressistas. Os setores progressistas poderiam ser igualmente antissemitas, né? Então, por isso, essa ideia de antissemitismo ambidestro. Desde então, só se consolidou essa ideia de que a esquerda também é antissemita, e isso acabou promovendo uma certa desidentificação, para a gente seguir aí falando de subjetividades, entre judeus e outros grupos racializados. Agora, se por um lado é verdade que, sim, o antissemitismo, assim como o racismo, assim como o machismo e todas as outras formas de discriminação podem se manifestar e se manifestam, inclusive nos setores progressistas, por outro lado, o que as pesquisas mostram é que esse antissemitismo, tal qual o racismo, o machismo, ele é muito mais presente nos setores conservadores e nos setores de direita. É o que mostram as pesquisas que cruzam posicionamento político e ideológico com expressões de antissemitismo. Uma série de pesquisas mostram isso. Se a gente colocar o antisionismo na equação, a coisa muda um pouco de figura. Mas quando a gente fala de antissemitismo, principalmente essas visões clássicas de antissemitismo, a expressão deles na esquerda é muito menor. E daí essa identificação que você fala
do Benjamin Netanyahu, de Israel, com Musk, que é, né? E eu acho que isso talvez, a expressão do nosso tempo e o desafio a lidar. Porque o que acontece? O Benjamin Netanyahu, assim como outras organizações da comunidade judaica, acabam higienizando esse ato. Elon Musk, que eu concordo com você, que é nazista. 2 dias atrás, Steve Bannon fez o mesmo gesto ao falar da alt-right com integrantes do partido de extrema-direita alemão. Não há dúvida em relação a isso. Mas como é que se produzem essas identificações e desidentificações? Que acho que é disso que se trata quando a gente pensa em subjetividade. A desidentificação de judeus ou do Estado de Israel com outros grupos racializados e a identificação justamente com os grupos mais antissemitas. Tradicionalmente, essa extrema-direita, esses setores conservadores. E eu acho que tem várias explicações para isso. Mas talvez uma delas, e pouco falada, é que, querendo ou não, o sionismo ele também produz uma mudança na subjetividade judaica. Aquele judeu diaspórico, aquele judeu intelectualizado, aquele judeu perseguido, aquele judeu falante do Yiddish, foi visto, foi construído, também pelo movimento sionista, como a imagem e semelhança daqueles que os discriminavam. O judeu, ele deveria ser forte, ele deveria ser fixo à terra, não diaspórico. Ele devia ser bronzeado, ele devia ser falante do hebraico, ele deveria ser armado. Todas essas ideias, elas estiveram presentes na fundação desse novo homem judeu que foi promovida pelo próprio sionismo. Daí que se a gente quiser brincar um pouco, ou pelo menos num espaço de discussão intelectual, pensar nesses signos e nesse imaginário, existe um viés antissemita dentro do próprio sionismo, nesse sentido. Existe uma afinidade eletiva, se a gente quiser colocar nesses termos, entre esse novo homem judeu, nacionalista, fixo à terra, com exército, que vai ser dono do seu próprio destino, e outros vieses presentes na sociedade que, por exemplo, o Musk evoca. Ela não é completamente desconectada. É claro que tudo isso tem que ser matizado, relativizado, entendido historicamente. Tudo isso são movimentos que a gente precisa fazer. O fato é que, nessa transformação judaica do pós-Segunda Guerra Mundial, do pós-criação do Estado de Israel, tudo isso acabou bagunçando também esse lugar social. Então, se por um lado transformou o lugar social do judeu no sentido até de garantir direitos que lhes eram negados, e é importante que isso esteja dito, o Estado de Israel garantiu direitos que os judeus não tinham até então. O pós-Segunda Guerra, idem. Então, se por um lado tudo isso é verdade, por outro lado, e talvez como consequência desse processo, ao menos em parte, também houve essa desidentificação e essa nova identificação que a gente tem que cuidar, que acho que a gente tem que pensar sobre ela, que a gente tem que olhar para ela criticamente, não tomá-la de barato, historicizando a própria história judaica e a história das relações entre judeus e não-judeus. Sim, são questões bem complexas, né? Ainda mais tratando de subjetividade de grupos, né? Não está falando de indivíduos, né? Só. Mas ainda falando sobre bilionários, né? Um outro que ainda que apareceu bastante também nas discussões, né? De internet, sobretudo, né? Foi George Soros, né? Que sempre reaparece, né? Ressurge. E é engraçado, né? Curioso, né? Que as mesmas pessoas que idolatram figuras como Musk e Jeff Bezos, né? Odeiam George Soros. E eu acho que também entra um pouco nessa seara, né? Ele está sempre aí, sempre que aparece, está envolvido em teorias conspiratórias, né? Eu queria saber um pouco, assim, de você, Dani, né? Se tem, né, mais do que divergências ideológicas, né, políticas, né, nesse caso. Também tem um ranço aí antissemita nisso tudo.
Sem dúvida, tem muito antissemitismo, é essencialmente antissemita. Eu acho que essas figuras, elas acabam funcionando para congregar todos esses estereótipos que são associados historicamente aos judeus. O Jorge Soros é visto como essa pessoa sem raízes, essa pessoa com muito poder, com muito dinheiro, e que não guarda o dinheiro para si, visto assim, né, como aquela pessoa que usa o seu dinheiro para influenciar o rumo das coisas, para apoiar organizações e transformar a sociedade, e que é um objetivo declarado. O George Soros é sobrevivente do Holocausto e ele declara que essa intenção de usar a fortuna para criar sociedades mais abertas, democráticas, isso é percebido por outros grupos como sendo justamente uma interferência externa dentro das sociedades tradicionais, quase como se ele estivesse ameaçando os alicerces das sociedades, independentemente de fronteiras, por exemplo. Então, ele pode estar atuando na Europa, nos Estados Unidos ou aqui mesmo no Brasil, e com isso ele se transforma num grande inimigo público. E não é por acaso que ele é judeu. O fato dele ser judeu, grupo em relação ao qual foram dirigidos esses mesmos estereótipos, só fortalece essa visão. E que não está só no George Soros, está também em figuras como a Judith Butler, né? Mas aí pensando na questão de gênero, mas são essas figuras que são vistas como aquelas que vão deteriorando por dentro as próprias sociedades a partir do dinheiro ou a partir das suas ideias. E tudo isso é perigoso para os judeus, sem dúvida nenhuma, mas também é legal da gente pensar na possibilidade da existência de uma certa gramática antissemita, para usar aí também maneiras de se referir a essa questão do Omar Ribeiro Thomas, Michel German, Karl Schuster, são pessoas que têm pensado sobre isso, que têm uma existência própria. Essa gramática antissemita, uma existência própria, ela pode ser usada contra os judeus, ela pode ameaçar os judeus, mas ela pode ser usada contra outros grupos, independentemente até da judeidade. A gente pode ver discursos essencialmente antissemitas, porque estruturados a partir desses valores e princípios, contra a esquerda, por exemplo. A gente viu isso aqui no Brasil e a gente tem visto isso também em outros lugares. A gente pode ver esse mesmo discurso voltado contra pessoas LGBT. Então, essa mesma ideia de um corpo estranho dentro da sociedade que vai corroendo as estruturas sociais tradicionais. Algo que é profundamente antissemita, que a gente reconhece isso nos discursos dos anos 30 na Europa, mas que hoje seguem existindo, às vezes voltados contra outros grupos. Eles não deixam de ser antissemitas, mas dá para dizer com segurança que eles também afetam outros grupos. E é por isso que o antissemitismo ele precisa ser compreendido e preciso lutar contra ele, mesmo se você não seja judeu e mesmo se você não esteja, de fato, se importando com o destino dos judeus. Ainda que você seja progressista, preocupado com causas progressistas em geral, questão LGBT, questão do machismo, questão do racismo, ou mesmo da esquerda propriamente dita, entender o antissemitismo e aí como ele se estrutura e como ele organiza certos discursos, pode ser útil nessas mesmas lutas, porque a gramática antissemita ela está presente, inclusive, contra esses grupos, e figuras como Judith Butler, George Soros, que não por acaso são judias, são instrumentalizadas, são também acionadas para combater as agendas progressistas como essas que eu falei. E aí, Daniel, puxando até essa
a partir do Soros e tal. Uma das expressões clássicas do antissemitismo está na associação dos judeus a dinheiro e dizer que todo judeu é branco e tal, né? Uma narrativa que a gente já vem acompanhando, principalmente dentro dos debates das redes sociais há bastante tempo. Você considera que esse tipo de estereótipo contribuiu para que os judeus não possam assumir o seu lugar para apontar quando sofre antissemitismo, e se a guerra entre Israel e Hamas também impactou os judeus na diáspora nesse sentido? O problema não é dizer que o judeu de pele clara é branco. O judeu de pele clara é branco aqui no Brasil. E isso é importante, inclusive, que se reconheça. Porque o judeu de pele clara no Brasil tem uma série de privilégios que pessoas que não têm a pele clara, independentemente do fato de serem judias ou não, não têm. Então tá tudo certo que judeus de pele clara sejam vistos como brancos quando é a cor da sua pele que está em questão, e não a sua judeidade, deixando isso claro. Agora, o grande problema é quando a judeidade ela toma o lugar da branquitude. E eu acho que é isso que a gente está vendo, e eu acho que é esse o desconforto e que acaba atingindo judeus de pele clara e judeus que não têm a pele clara. Isso tem a ver com você dissolver a branquitude num conjunto de ideias tradicionalmente associadas à judeidade. E eu acho que isso inclusive, uma estratégia que pessoas brancas não judias usam para se livrar da sua própria branquitude. E eu acho que isso não é um movimento consciente, nem das pessoas brancas que fazem isso, e nem é percebido pelos judeus que percebem que algo está errado ali, mas não entendem exatamente o que. Você falou do 7 de outubro, a gente pode usar a questão palestina para pensar um pouco sobre isso. A questão palestina, a despeito de toda a sua importância, ela parece, muitas vezes, também ela, instrumentalizada por pessoas que acusam Israel de crimes que muitas vezes Israel cometeu, ao mesmo tempo em que ignoram os próprios crimes que elas mesmas cometem localmente, ou aqui no Brasil. E é por isso que a questão palestina muitas vezes parece tão sedutora para certos setores da sociedade brasileira. Porque você aponta um crime do qual você discorda e contra o qual você quer se interpor, e que você, pelos seus próprios princípios progressistas, deve combater, e todos nós devemos combater os crimes que estão sendo cometidos em Gaza. Mas ao fazer isso, você também acaba absolvendo os seus pares que cometeram os mesmos crimes localmente, aqui no Brasil. Os crimes de limpeza étnica, os crimes de genocídio, os crimes de escravidão cometidos aqui no Brasil, muitas vezes pelas pessoas que apontam a existência desses crimes a milhares de quilômetros, são dadas de barato. Daí que a questão palestina, ela muitas vezes serve para você exercer um determinado ativismo sem que você precise abrir mão de nenhum privilégio. E é por isso que ela serve. E é por isso que, às vezes, ao contrário do que pode parecer, ela é pouco crítica. Quando se assume a questão palestina como a principal pauta de atuação local, e a gente tem visto isso acontecer muitas vezes em muitos movimentos aqui no Brasil,
Eu acho que a gente está diante de uma situação como essa. É, Isso serve muito para as pessoas brancas, porque as pessoas brancas que têm essa carga de responsabilidade pela desigualdade social no Brasil, que tem essa carga de responsabilidade pelo histórico da escravidão, tem essa carga de responsabilidade pelo genocídio indígena. Essas pessoas, ao acionar elementos também do antissemitismo, e aí a acusação de que os judeus, não é que os judeus são tão brancos como nós, os judeus são mais brancos do que nós. Os judeus são os verdadeiros brancos. A branquitude, na verdade, ela é menos importante do que a judeidade. E não é por outra razão que essas pessoas muitas vezes olham para o passado do Brasil e enxergam no passado brasileiro os pecados do passado brasileiro como tendo sido cometidos pelos próprios judeus, como senhores de escravos, como os primeiros colonizadores e assim por diante. Quando a branquitude ela é eclipsada e a judeidade é posta em seu lugar, normalmente por pessoas brancas, aí sim eu acho que a gente está falando de antissemitismo. Tem uma diferença sutil entre reconhecer a branquitude dos judeus, tal qual os demais brancos na sociedade brasileira, e aí estamos falando especificamente dos judeus de pele clara, a transformação ou a dissolução da branquitude numa espécie de judeidade que condensaria os pecados dessa mesma população. E eu acho que isso tem sido usado, tem sido instrumentalizado, isso é parte do mal-estar que a gente sente e da perversidade de que pessoas brancas já privilegiadas, ao atribuírem aos judeus esses pecados, acabam também por conquistar sua absolução, digamos assim. E esse tópico que você traz, Daniel, que é muito importante, acho que daria assunto para um episódio inteiro, assim, porque realmente além de ser muito importante, é muito pouco discutido, né? Também, né, esse histórico aqui do próprio Brasil, essa culpabilização, né, que eu acho que é um tema que sempre ressurge, sobretudo assim quando a gente está meio progressistas, né? Bom, para finalizar aqui nossa conversa, que está ótimo, acho que você trouxe um panorama super importante, assim, com questões assim que a gente pode abrir, né, e aprofundar, né, e inclusive que a gente possa ter a oportunidade de fazer isso em outros momentos que são muito importantes. Mas para fechar, né, a gente tem esse panorama, tem essa realidade, né, eu acho que você faz uma análise aqui muito aprofundada e ao mesmo tempo bastante complexa, mas o que a gente faz com isso, né? A partir disso, para onde a gente pode caminhar? Porque a gente às vezes se encontra, né, diante de interdições, inclusive de diálogo. E pensando aqui, eu como progressista, né, João também, né, circulamos em outros espaços, né, que não só os judaicos, né? A gente está sempre também em meio de militância política. Você acredita, Dani, nesse contexto, então, que o diálogo ainda é uma ferramenta importante e possível, né? Dialogar, né? Ou ir para uma postura mais de trabalhar a educação também, né? Para além da conscientização algo mais estruturada, né? Você acha que o diálogo é possível? E se sim, qual que é o melhor caminho para você, né? Para estabelecer esse diálogo? Eu acho que o diálogo é possível, o diálogo é desejável, assim como a educação. E todas essas iniciativas que a gente pode levar a cabo em conjunto com outros grupos da sociedade brasileira são bem-vindas. Mas o diálogo, ele não é a única opção que a gente tem. Eu acho que além do diálogo, existe a denúncia, existe o ativismo, existem as lutas, e todas essas são ferramentas que a gente precisa acionar para lidar com essa questão do antissemitismo. Para que tudo isso funcione, o diálogo, a luta, a denúncia, enfim, todas essas frentes que a gente precisa dar conta, antes de tudo, eu acho que a gente precisa, usando aí talvez um termo do Michel German, refundar
esse conceito de antissemitismo. Eu acho que é um pouco a isso que eu tenho tentado me dedicar nos últimos anos. Enquanto a gente não conseguir saber exatamente do que a gente está falando quando a gente fala de antissemitismo, a gente acaba caindo nessa impossibilidade até de conversa, porque um fala uma coisa, o outro está entendendo outra. Um usa o conceito, o outro pega esse mesmo conceito para instrumentalizá-lo e para calar outras pautas que são igualmente importantes. Então, acho que o passo desse momento confuso, em que muitos atores políticos estão usando os mesmos significantes para produzir significados muito distintos, a gente precisa chegar, talvez, num mínimo denominador comum, talvez até acionando novos conceitos, novos termos, para que a gente possa separar e deixar muito claro do que é que a gente está falando, inclusive convocar as pessoas que estão falando sobre esses temas a esclarecer do que é que elas estão falando, para a gente saber se as pautas que estão sendo defendidas por aqueles que usam os mesmos significantes são as mesmas que as nossas, ou se a gente está falando de uma outra coisa. Porque o que tem acontecido hoje é que as bandeiras, por mais que se usem os mesmos termos, as bandeiras são muito antagônicas. Não há aliança, mesmo quando se parece estar defendendo a mesma coisa. E eu acho que esse é o passo zero fundamental que a gente precisa dar agora, e que eu acho que conversas como essa que a gente está tendo aqui contribuem também. Com certeza. Inclusive, minha vontade de sair daqui e já escutar de novo, assim, tudo, né? Porque eu acho que há uma conversa, assim, que é para a gente absorver e realmente usar para essas outras frentes, né? E é muito importante, Dani, que traga isso mesmo, porque quando a gente vê, né, talvez que o diálogo é o primeiro passo e o único, às vezes, né? E quando há interdição, né, dessa frente, a impressão é de uma impotência, né? De que não há mais para onde ir, não há mais o que fazer. E eu acho que por isso é tão importante que você traga essas outras perspectivas. Então, queria te agradecer muito por todo esse panorama, né? Essa reflexão e essas possibilidades, né? Que você abordou aqui e trouxe para quem está ouvindo a gente. Dani, muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês. Para quem está ouvindo a gente, hoje a gente conversou com o Daniel Dweck, que é cientista social. Ele está sempre aí com a gente, né, com o IB. Então, ele é sempre uma honra aqui recebê-lo, né, quando ele consegue aí falar com a gente. Obrigada, Daniel. Dani, muito obrigado por estar aqui com a gente. Se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem aqui para o Eu Com Isso, é só escrever para eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Aurelo, Apple Podcast, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. A gente está no Instagram e também no TikTok. Até quarta-feira que vem.